Nós estamos de volta com o programa Estação Saúde, hoje recebendo aqui no estúdio Edna Palombo, ela que é psicopedagoga e também a profissional Aparecida da Silva, psicóloga. Elas trazem para a gente informações sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Antes de a gente continuar falando sobre o tema, uma dica importante de saúde para você com o Dr. Mário Caporal, que sempre traz orientações importantes para nós. Confira. Eu tenho falado algumas dicas sobre o câncer de mama. A mama é passível de certas alterações. O câncer de mama é uma doença silenciosa. E muitas vezes, quando ele se manifesta, ele já está num estágio mais adiantado. Por isso, da necessidade da prevenção através do autoexame, através do exame clínico, através da mamografia. Porque o câncer de mama, ele muitas vezes começa dentro do ducto da mama, com calcificações, microcalcificações, que são só detectadas através da mamografia. Muitas vezes, esse câncer de mama, dependendo do estágio em que ele estiver, ele pode acometer outros órgãos. Para a mulher ter uma mama saudável, é necessário que ela esteja atenta no seu estilo de vida, na sua alimentação, tudo o que ela está fazendo no seu dia a dia. Evite o estresse, mulher. Evite o cigarro, o fumo. Esses são fatores de risco importantes para desenvolver o câncer de mama. Muito bem, você acompanhou aí uma dica importante de saúde. Claro, falar em saúde e diagnóstico por imagem é falar da Ecoclínica. Excelência em diagnóstico por imagem em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x digital e densitometria óssea. A clínica atua há mais de 28 anos e atualmente atende nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e, claro, antes mesmo dele nascer, já saber com quem será parecido. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atendê-lo. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Agora eu continuo falando com as nossas convidadas de hoje neste segundo bloco do programa. Falar contigo, Edna, abrindo este bloco também, da questão dos sintomas iniciais, aí, da questão que envolve também do tratamento. Se não tratado, Aparecida e Edna, claro que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade pode ser levado para a vida adulta. Como é que é essa análise também? Então, nós temos inclusive algumas dicas, a nossa clínica, os nossos profissionais, nós atuamos no sentido de trazer, para essa demanda que nos procura, algumas dicas que nós entendemos que são bastante importantes. Então, a mãe, o pai, o colega que observa uma pessoa, um indivíduo que possa ser portador desse transtorno, ele observa da seguinte forma: a criança que em qualquer espaço em que exige dela uma concentração maior, um esforço dela maior em se conectar, em focar em alguma coisa que está sendo proposto para ela. Se ali ela se mostra inquieta ou desatenta ou impulsiva com alguma colocação que lhe é feita, resistindo àquilo que lhe é proposto, e isso acontecendo muitas vezes, daí o aspecto a gente pontua sempre como quantitativo, precisa ser
precisa ser com muitas vezes uma intensidade, né? Porque comportamentos de desatenção e de inquietude e impulsividade são típicos de crianças, de adolescentes e de todos nós que às vezes passamos por algumas situações que nos exigem muito. Sim. Mas no caso do TDA, não. O TDA, ele é assim sempre. Por quê? Porque o cérebro do TDA, se o cérebro comum, normal, funciona a 80 km por hora, por exemplo, o cérebro do TDA funciona a 200. Então fica muito difícil nós propormos para uma criança TDA, para um cérebro TDA, que ele se concentre em algo, por exemplo, numa leitura, numa exposição de um professor, num seminário, numa palestra, enfim, em algum local que ele tenha que ficar muito preso. Aparecida, pegando esse gancho, daí como é que fica então, se não tratado, para a vida adulta, problema muito mais grave, né? Só deixa eu completar um pouquinho, claro, porque a criança com TDAH, a característica principal do TDA é a falta de desatenção. Só que assim, quando a criança ela gosta de uma coisa, ela muito gosta, ela foca e só fica naquilo. Então o foco dela é só aquilo. A partir do momento, se ela está numa coisa que não é legal para ela, que ela não está ou numa sala de aula ou em alguma situação que ela precise ter atenção, é como a Edna falou, o cérebro dela está 1000, ela não consegue prestar atenção ou se focar naquela situação. O adulto, a criança geralmente, o que acontece? De 3 a 5%, como tu falou, das crianças hoje são portadoras de TDAH. A metade dessa população, ela vai também ter esse transtorno na vida adulta. O que acontece com essas crianças, com esses adolescentes e com esses adultos? Também, a prevalência maior nesses adultos é a desatenção. E a gente percebe muito claramente que eles acabam criando níveis de ansiedade muito alta, um processo de desatenção que eles não conseguem compreender, por mais que tenham necessidade de prestar atenção, não consegue, porque o cérebro é muito rápido, ele não consegue parar para se focar. E também o que acontece no adulto? Acaba também o processo muito da impulsividade e da hiperatividade. O adulto ele quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo e muitas vezes essa doença se confunde com outro tipo de transtorno. Muitas vezes, porque muitas vezes a gente pensa que pode ser um transtorno bipolar porque realmente muda o humor por conta dessas questões neuroquímicas que acontecem no cérebro da pessoa que tem TDAH, também pode ser confundido com outros tipos de transtorno e às vezes sendo tratado erroneamente. Edna, só interrompendo já, mas para fechar esse bloco, como é que se identifica então, por exemplo, o adulto que na infância teve a hiperatividade, mas não foi diagnosticado, enfim, como a gente já comentou, rotulado, né, como aquela pessoa, com aquela criança impulsiva, e agora na fase adulta precisa de um tratamento. Exato. Como é que faz esse acompanhamento então? O acompanhamento funciona, talvez, da mesma forma que funciona com a criança e com o adolescente. Sim. Agora, com o adulto, nós vamos encontrar alguns fatores que contribuem para se tornar o processo um pouco mais desafiador. Como, por exemplo, nós estamos lidando com um adulto que já tem opinião formada, né, já tem toda uma dependência às convenções sociais, né? O adulto ele já depende muito daquilo que é rotulado na sociedade. Então, trazer o adulto para o consultório, para estar conosco, no sentido de conscientizá-lo, que o cérebro dele funciona diferente, que ele não é doente, mas ele tem um cérebro funcionando diferente e que por ter esse cérebro funcionando diferente, ele pode estar desqualificando a vida dele, é um desafio maior. Mas onde ele tem um prejuízo maior, o adulto, é com os grupos sociais, porque ele vai perceber que ele não consegue, vai ver isso na infância, na adolescência e na adultice, que ele não consegue funcionar bem nos grupos sociais. Tá certo, muito bem. A gente já volta a conversar um pouco mais com as nossas convidadas de hoje. A gente faz um intervalo, Estação Saúde volta em instantes.